Um certo dia eu caí na real que deveria aprender inglês. Se você ainda não caiu, um dia vai. Com isso, fui procurar como aprender inglês. E como muita gente, achei o Duolingo. Comecei a usar todo santo dia. E eu demorei 365 dias para entender realmente a forma certa de usar ele. Eu vou explicar exatamente o que eu acho sobre o Duolingo e os 3 pilares que fará você realmente conseguir ser fluente no inglês. Bora! Antes de atingir 365 dias, eu entendi que eu tinha perdido tempo. Cara, o Duolingo chega uma hora que a facilidade dele não te deixa evoluir. E por que disso? No começo é até legal, você não sabe muita coisa, então praticamente tudo é uma novidade. Mas chega uma hora que ele vai começar a repetir frases e palavras bobas que você já sabe há muito tempo. Então eu estava perdendo muito tempo ali. Às vezes uma palavra que eu já sabia há meses, ficava repetindo incessantemente. Isso vai acontecer uma hora. Eles demoram muito para avançar e implementar novas palavras. E também, eles não treinam bem os 3 pilares que para mim é fundamental para você ser fluente no inglês. Então, continua aí que eu vou falar exatamente como você vai exercitar esses 3 pilares. Mas antes, o que eu entendi sobre isso? Eu entendi que, cara, não foi tudo perca de tempo. Porque o que vai te fazer evoluir não é só fazer o Duolingo, mas também. Então, o que significa que ele pode ajudar a gente sim em alguma coisa. Mas não podemos deixar ele como se fosse a nossa fonte principal de aprendizado. Porque chega um tempo que ele vai ficar muito básico. Mas ele é uma boa ferramenta. Então a gente consegue extrair formas muito boas de usá-lo. Então vem aqui que eu vou explicar para vocês. Ele é muito bom para você manter a rotina de estudo. Porque tem uma coisinha nele chamada ofensiva. Se você não sabe o que é ofensiva, é o quê? Se você todo dia fazer pelo menos um exercício, essa ofensiva vai contando 1, 2, 3, 4 dias de ofensiva. Se você pular um dia, teoricamente essa ofensiva volta para 0. Então, isso estimula muito você fazer todo dia. Chega uma hora que a ofensiva vai ficar tão grande que nada vai te fazer perder ela. Senão vai voltar no 0 de novo. Imagina eu, 365 dias jogado fora. Então, com certeza não vou deixar de fazer a minha lição de inglês. E aí, já que a gente começou a fazer a lição de inglês, a gente inicia a nossa sessão de estudos. Então, tudo que a gente for fazer, que são esses 3 pilares fundamentais para você conseguir a fluência no inglês, a gente já começa a dar o pontapé inicial pela ofensiva do Duolingo. E outra maneira da gente usar ele é a gente praticar a pronúncia. Como assim? Um exercício comum do Duolingo é esse, para você completar palavras. Eu não achei ele tão eficiente assim na função que ele se propõe, porque eles colocam imagens, então você praticamente nem lê o contexto da palavra. Você já vê ali o ônibus e aí coloca o ônibus em inglês. Mas o que a gente pode fazer é quando ele dá essas frasezinhas, a gente pode treinar a pronúncia. A gente vai ler várias vezes até a gente achar que a nossa pronúncia tá boa. E aí você vai fazendo isso com todas as palavras até que a gente consiga melhorar a nossa pronúncia. Além disso, tem aquela partezinha da gramática básica, que eles tratam ela muito bem. Uma coisinha chata vira como se fosse um joguinho. Então eu acho maravilhoso pra gente pegar e essa parte que é mais chatinha, estudar lá pelo Duolingo, porque lá tudo fica mais legalzinho, eles meio que gamificam as coisas e eu sou muito a favor de gamificar os estudos. Então, voltando ao que eu disse lá em cima, quais são os 3 pilares que a gente precisa para dominar o inglês? O que a gente precisa é nada mais, nada menos do que dominar a leitura, a pronúncia e a compreensão. Cada coisa aqui eu separei um jeito de você conseguir dominar. Então, pera aí que eu vou dar uma dica para cada coisa. E a pronúncia e a compreensão, elas se juntam para formar uma coisa. Quando dominar isso, já era. Praticamente está fluente em inglês. Então, pera aí. Como você faz para dominar a leitura? Obviamente lendo livros, mas eu não vou só falar. Eu vou dar dica de como você consegue arrumar bons livros. Esse site é muito bom. É só acessar ele, coloca o nome de qualquer livro que eu garanto que vai ter lá. E é isso, testa ele lá. Na parte da pronúncia, a gente pode pegar uma frase e ir treinando. Como eu já disse no Duolingo, lá eles disponibilizam várias frases e pode ir brincando com elas, falando ela em voz alta, até essa pronúncia ficar boa. É assim, falando, não tem outro jeito. Meio que a gente treina os músculos da nossa boca para pronunciar essas palavras que são novas. Então, no começo é difícil, mas aí a gente vai treinando e vai ficando cada vez mais fácil de sair as palavras. Outra coisa é a compreensão. Na compreensão, você
vai ter que mesmo escutar. Tem que fazer uma imersão, ficar escutando nativos falando inglês mesmo. E no começo é muito difícil, porque a gente não vai entender nada do que eles falam. Parece que eles estão fazendo um monte de barulho e não faz sentido nenhum. Mas isso é adaptativo. Daqui a um tempo, seu ouvido vai começar a captar uma ou outra frase, até que depois de um tempo vai começar tudo a fazer sentido e as palavras vão começar a formar frases, que a gente vai começar a entender melhor o contexto dali que está acontecendo. Então eu garanto que mesmo que não pareça que isso está ajudando você a melhorar no inglês, tenho certeza que está. E o treinamento mesmo do nosso ouvido para fazer com que a gente consiga entender mesmo o que eles falam. E o que eu disse é que não adianta você ter só a pronúncia. É muito bom treinar um depois o outro separado, que vai ficar muito mais fácil para a próxima coisa que eu vou falar para vocês, que é a conversação. Isso é uma coisa fundamental. Que na conversação é quando dominamos a pronúncia e a compreensão e usamos elas ao mesmo tempo. A gente pronuncia e compreende o que vão falar pra gente. Mas isso não tem como só estudando compreensão ou só estudando pronúncia a gente desenvolver. A gente realmente vai ter que começar a ter a conversação. E eu sei que é muito difícil, né? Não é todo lugar que a gente acha alguém que fala inglês pra gente ficar conversando todo dia, que tá disponível nos dias que a gente vai estar também. Então, aqui eu vou dar uma dica muito boa, cara. E é esse curso aqui, A Jornada do Autodidata em Inglês. Cara, é incrível, porque esse curso tem lives de conversação toda semana. E além dessas lives, tem praticamente tudo que a gente precisa para conseguir dominar e ser fluente no inglês. Todos esses pilares que eu falei para vocês, tudo em um lugar só. Então, gente, com certeza vocês conseguem aprender inglês sozinhos. Mas o curso serve para alguma coisa, né? E ele serve para diminuir esse tempo. A gente vai gastar muito menos tempo para aprender inglês com o curso, porque ele vai e sintetiza tudo que a gente precisa em um lugar só. E além da conversação, que é uma coisa muito difícil da gente conseguir sozinho, né? Ao menos que você tenha um gringo ou alguém que também está disponível para falar inglês com você a todo tempo. Então, quem tiver interesse em um curso, eu te garanto que esse é o melhor curso possível, tendo aulas de conversação, além de tudo que ele tem. Então, se você já estava interessado em um curso, vai nesse, eu te garanto. E eu vou deixar o link nos comentários fixados ou na descrição, é só ir lá e clicar. Então, o vídeo foi esse. Se você está até aqui é porque com certeza você gostou. Eu garanto que vai estar cada vez melhor o meu canal. Então, para dar uma moral, deixa o like aí e se inscreva para não perder nenhum conteúdo novo. Você aí que deve estar querendo aprender inglês, pode acessar alguns vídeos meus que ajudam a você estudar de uma forma mais eficiente qualquer coisa, inclusive o inglês, como com métodos de estudo muito eficazes, que não vai fazer você ficar perdendo tempo com coisas bobas e inúteis. Vai lá e assiste os vídeos. E além disso, eu tenho dicas de produtividade que vai poupar muito tempo da sua vida, eu garanto. Então é isso, valeu, até o próximo.